para mais um episódio do nosso podcast SAcast. Sejam muito bem-vindos. E hoje temos o prazer de receber essa pessoa incrível, uma profissional excepcional, que atua há mais de 15 anos em sua clínica integramente na área de psicologia clínica, desenvolvimento humano e especialista na gestão de pessoas, coaching neurolinguístico e neuropsicologia. E aba com ênfase para a aplicação de autistas e TDAH. Tem 2 livros publicados que contam um pouco sobre a sua história e o porquê nós devemos ser protagonistas e assumir nossa própria vida. Tem como missão inspirar e conduzir as pessoas na sua jornada de conhecimento pessoal. Ela é a psicóloga Renata Dourado. Seja bem-vinda, Renata. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigada, Enzo. Agradeço o convite de vocês. É sempre um prazer também fazer parte, né, de todo esse contexto aqui com a Escola Santo Antônio. E estou bem animada com o nosso podcast hoje, hein? Queremos saber um pouco de você. Como você entrou na área da psicologia? Nasceu aqui mesmo? Conta um pouco sobre a sua história. Bom, eu nasci em Brasília. Meus pais casaram aqui em Rondonópolis e foram morar lá em Brasília. Aí, nasci lá, cresci lá. Quando eu fiz 17 anos, que eu fiz o meu primeiro vestibular, eu passei aqui na UFMT. Na época era o UFMT, agora é o UFR. E fiz o vestibular para psicologia. Então, vim para cá com 17 anos. Como a psicologia nasceu na minha vida? Eu sempre me percebi com essa vontade ou necessidade de ajudar as pessoas. Antes, a gente estava conversando anteriormente, né? Desde criança, eu sempre gostei, assim, de chamar um coleguinha que estava mais triste, conversar. Então, a psicologia acabou nascendo naturalmente, no meu jeito de querer ajudar as pessoas. Entendi. Tem gente que tem ainda aquela resistência na hora de procurar um psicólogo, porque ainda tem uma visão preconceituosa sobre algo tão importante para o autoconhecimento e o estado da vida em si. O que você diria para essas pessoas? Bom, anteriormente, né, se a gente for parar para olhar a história, a psicologia ela acaba sendo recente. É uma ciência aí por cerca de 120 anos, que foi criada lá atrás com Freud, né? E no Brasil é mais recente ainda, cerca de uns 50 anos. O que acontece com esse preconceito? Grande parte das pessoas que procuravam ajuda referente à saúde mental eram pessoas que estavam em um estado psiquiátrico muito intenso, que tinham algum transtorno e elas eram excluídas da sociedade. Então, esse preconceito vem daí, né? Da história. O que eu diria para as pessoas hoje? Nos últimos 5 anos, mudou muito a questão da neurociência, avançou muito os estudos. Então, a gente percebe que quanto mais a gente se olha, a gente se entende, a gente se compreende, a gente pode viver uma vida mais leve, mais feliz e mais tranquila, né? Porque o dia a dia cobra da gente uma pressão muito intensa. E então, se você buscar o autoconhecimento, você vai quebrando essas barreiras para poder acessar um psicólogo ou um profissional da saúde mental que vai contribuir bastante. Falando em ter uma vida mais tranquila, nós estamos no mês do Setembro Amarelo, que tem como objetivo cuidar da vida das pessoas, para que elas não cometam um ato contra a própria vida. O que leva uma pessoa a cometer esse ato tão terrível? Drogas, álcool, as redes sociais, talvez, o meio que está. O que pode acontecer? Olha, diversos aspectos podem influenciar, né, a cometer algo contra si mesmo. Mas o primeiro impacto que eu observo é como está a sua saúde mental, como está a sua saúde emocional. Você tem se sentido triste a maior parte do tempo? Você tem perdido a vontade de fazer as coisas? Tem visto o mundo mais sem graça? Anda desmotivado? Se nos últimos 3 meses você tem sentimentos muito intensos de tristeza, de angústia, de
dor no peito, questões voltadas para o emocional, isso pode te levar a um estado a ponto de você fazer algo contra si. E, às vezes, acaba tirando a própria vida. Então, o que leva a pessoa a cometer esse ato é algo muito particular do cotidiano da pessoa, mas grande parte das pessoas que estão com esse indício, né, de cometer algo contra si, elas estão doentes emocionalmente. Então, precisa pedir ajuda. Às vezes, uma das coisas que a gente não consegue, que é um desafio, na verdade, é pedir ajuda, né? Quando a gente está ou triste, ou chateado, ou angustiado, porque é difícil até identificar o que tem trago essa tristeza. E o profissional, ou psicólogo, ou alguns profissionais, ou pessoas, às vezes um amigo pode estar te dando um conselho que vai te levar a trabalhar essa saúde mental. Então, o que leva as pessoas a cometer algo tão terrível é uma recorrência de uma doença mental. Mas como que a gente pode saber que alguém de fato pensa em cometer algo contra a própria vida ou só está triste? Ok. Eu sempre falo que a gente tem que ter um acolhimento, Enzo, com a pessoa. Se a pessoa der algum sinal ou falar alguma coisa, nossa, eu preferia nem existir, eu preferia, preferia morrer, porque essa situação está muito difícil para mim. Isso já é um sinal, né? Não é algo muito natural de se falar. Então, não duvide. O primeiro ponto é não duvide da dor do outro, né? Sempre acolha, sempre escute. Olha, né, se algum amigo chega para você e fala assim, ai, tá muito difícil a minha vida, eu preferia não existir mais, ou eu preferia fazer algo contra mim, do que ter que lidar com isso. Olha, né, você precisa procurar ajuda, vamos procurar um psicólogo, também dá para ligar para o 108, que é o CVV, que de alguma forma você precisa acolher e direcionar a pessoa, porque a gente não pode achar que ela está brincando ou que está sendo dramática, porque às vezes tem pessoas que falam isso, né? Está fazendo um drama, né? E não é. Sempre acolhe. Outro ponto é a gente entender que a gente precisa cuidar da gente para poder cuidar do outro. Porque às vezes alguém chega e coloca toda a emoção ali pra gente e a gente absorve aquilo. Então, para a gente ajudar os outros, a gente também precisa estar com a nossa cabeça legal, né? É uma coisa que eu aprendi como psicóloga, porque eu faço terapia desde que eu estou na faculdade. Porque eu absorvia muito as coisas das pessoas, porque eu queria ajudar, e aí eu acabava me sobrecarregando mentalmente também. Então, para a gente ajudar as pessoas, a gente também tem que estar bem. Tem pesquisas que mostram que o número de adolescentes que tentam combater a própria vida é cada vez maior. Por que isso acontece? Olha, eu vejo que é um movimento da nossa atualidade mesmo, assim. A vida muda de tempos em tempos. Então, eu falo que nos últimos 5 anos, quem tem filho, teve um filho hoje, daqui 5 anos vai ter outro filho, já é outra forma de educar e gerenciar essa criança, esse adolescente. Então, veio a tecnologia, né? A gente está o tempo todo com o celular conectado. Eu até coloquei aqui, aí eu vi que veio a notificação, eu que sou de outra geração, eu não olhei a notificação, mas eu vi que você olhou. Porque vocês já são adeptos a tecnologia. Parece que a tecnologia já faz parte do DNA de vocês, né? Então, às vezes, quando até os pais falam, larga a mão do celular, para de querer jogar, não sei o quê, para vocês isso dá um desespero, porque isso faz parte da vida de vocês. Só que tudo tem que ter um equilíbrio, porque o ser humano, ele veio de uma certa natureza, ele não foi criado a partir da tecnologia, ele veio do biológico. Então, o que eu percebo? O que aumenta essa incidência? O nível de ansiedade, a pressão que a própria tecnologia, o meio e as situações colocam para a gente. As redes sociais exigem um padrão, né? Às vezes de beleza. Eu fico impressionada, assim, às vezes, hoje
me arrumei, né, para vir aqui, fiz uma maquiagem e tal. Mas é muito comum, às vezes, as meninas que eu atendo, elas irem maquiadas para a escola, assim. Elas jamais. Imagina, eu ir, tia, com essa pele para a escola. Eu, gente, mas a sua pele é linda, né? Uma pele de criança ainda, assim. Não tem nenhuma imperfeição. Mas para adolescente ali de 12, 13, 14 anos, ela olha, assim, um padrão nas redes sociais e ela quer ter aquele padrão. Às vezes, para os meninos, não sei como funciona tanto, mas os meninos ficam mais inerentes a isso. Eles ficam mais voltados para os jogos, né? Criam aquele mundo deles virtual. E tudo isso não traz um senso de realidade. Aí, quando tem que lidar com a realidade, é muita pressão. E aí, não dá conta, prefere deixar de existir. Então, sofre, fica frustrado com as pressões do dia a dia, e acaba se perdendo aí. Então, esse índice de ansiedade, depressão na adolescência tem levado a muitos adolescentes e jovens tirar a própria vida. E tem depressão até... tem índice de depressão ou índice de crianças que tentam fazer algo contra si, até no meio infantil mesmo. Já recebi pacientes de 7 anos com essa fala, né? Tia, eu não quero mais viver é muito difícil, dói, machuca. Então, a gente fica assustado como profissional, mas qual que é o direcionamento que eu sempre falo para os pais e para as crianças e os adolescentes? A rede social, a tecnologia, ela é importante, ela faz parte do nosso dia a dia. Tanto que a gente está aqui hoje, né? Tem toda uma estrutura aqui para esse momento acontecer. É muito legal. Só que a gente não pode viver só isso. Tudo na nossa vida precisa ter um equilíbrio. Então, você precisa, sim, brincar, de correr lá com seus amiguinhos na rua, você precisa, sei lá, ir para um sítio ou para a natureza, se conectar, tomar banho de cachoeira. O que você gosta de fazer, Enzo? Eu gosto de jogar basquete. Olha aí, jogar basquete numa quadra. Tem algumas quadras esportivas aí na cidade. A gente fica com medo, às vezes, de roubo ou coisas assim, mas se você organizar um horário legal, tudo, ou às vezes uma adulto ir, supervisionar, marca com seus amigos e vai lá, uma vez na semana, joga basquete, toma um tereré, vocês conversam. E aí, assim, nesse momento é proibido usar celular, porque às vezes a gente está aqui conversando e fica aqui, né? A gente fica o tempo todo, conversa mais com a pessoa no celular do que aqui no bate-papo. E não estou falando que é errado, porque a gente faz isso também como adulto, mas isso aumenta a nossa conexão com o outro. Isso traz a gente para a nossa naturalidade. Estava conversando com o meu esposo esses dias e o trabalho dele é bem corrido, assim, com o transporte. Aí ele sofre de ansiedade também e tal. Aí ele, eu estou muito ansioso, minha cabeça não para e tal. Aí eu falei para ele, tem percebido como que você está? Você está aqui, dormindo, de repente você levanta, vai lá no seu notebook, liberar uma nota que você precisa, isso 10h30 da noite. Aí você recebe ligação o tempo todo. Parece que falta ele dormir abraçado com o notebook, assim, ó. É o meu adolescente. Então, aí eu falo, isso tudo gera uma energia de apreensão, então você não relaxa. E o seu sono não vai ser de qualidade. Então, o celular tem que ter hora, sim, para parar de mexer. Pelo menos 2 horas antes de você dormir, guarda lá num cantinho. Nem que você pede, como que eu vou acordar? Sei lá, pede para o pai e para a mãe te acordar. Se você tem dificuldade de ouvir o despertador. Mas toda essa qualidade de sono, qualidade de vida, buscar se conectar com as coisas naturais da vida, vai diminuir sua ansiedade, vai trazer mais bem-estar e você sai daquela zona de pressão, sabe? Porque você vai equilibrando-se naturalmente. Então, é uma das dicas que eu dou. Porém, entretanto,
Eu sei que você vai perguntar mais coisas aí, mas já vou dando o gancho. É, existem situações que as pessoas precisam fazer um tratamento, né? Então, não é só com o psicólogo. Então, Renata, eu estou muito ansiosa, eu não estou conseguindo dormir direito, não consigo estudar para a prova, toda vez que tem prova eu fico apreensiva. Só os nossos diálogos como profissional não está ajudando. A pessoa começa a ter crises de pânico, aperto no coração, sensação de morte e tudo mais. Aí a gente já precisa encaminhar para uma avaliação com o psiquiatra. Aí o tratamento é junto, né? Porque o psicólogo, a estratégia dele de trabalho é através da conversa, da comunicação, do diálogo. E o psiquiatra, ele também conversa, existem profissionais que têm esse perfil, mas a questão referente a ele é medicamentosa. Então, às vezes, precisa fazer um tratamento com medicação por um tempo, né? Para poder equilibrar aquilo no corpo, porque a pessoa já está tanto tempo desregulada emocionalmente que só a conversa com o psicólogo não vai organizar as coisas na mente dela, entende? Então, aí tem um nível também para poder a pessoa... uma caminhada aí na cura, né? Eu falo cura, que é o manejo, né? Da saúde emocional. Então, quando se fala de suicídio, de problemas psicológicos, normalmente se ouve muito uma palavra chamada automutilação. O que é isso? E o que isso pode ter a ver com esses fatores? Com esses fatores? Bom, a automutilação, ela é um sintoma da emoção. Através daquela emoção... Já assistiu o filme Divertidamente? Fazer propaganda. Aí tem lá a ansiedade. Qual que são as emoções mesmo? Ansiedade. Alegria, tristeza, medo, raiva, vergonha, tédio. Ansiedade, que já falou. Acho que nostalgia e nojo. Nojo. A ansiedade em si, ela gera... Vamos focar na ansiedade. Ela é uma emoção. Todo mundo vai sentir ansiedade. Eu estava aqui ansiosa para poder vir aqui conversar com você. Quando a ansiedade ela começa a ser patológica, que a gente fala, uma doença, né? Ela começa a trazer sintomas no nosso corpo. A automutilação, ela também é um sintoma da ansiedade, só que ela é um sintoma comportamental. A automutilação, então, ela é um comportamento. A pessoa está tão ansiosa, tão apreensiva, tão angustiada, que ela realiza cortes no próprio corpo. Então, a automutilação são cortes. Por que isso é grave? Porque você está invadindo o seu corpo e você está se prejudicando. O passo para você... Quais são o receio, né, que a gente, como profissional, tem disso? Que cada vez mais ela vai se acostumando a se colocar em risco. Então, geralmente, quem pratica a automutilação, ela tem uma tendência ao suicídio, a tirar a própria vida. Então, nós, como profissionais, quando chega o paciente com esse comportamento, ele acaba... A gente sempre fica em alerta. E a gente orienta os pais também. O que eu observo hoje? Existe muita informação necessária, só que o adolescente ou a criança ali que está iniciando a percepção, o cérebro dela ainda está em desenvolvimento. Então, quando ela vê situações ou ela assiste algumas coisas, ela acredita que aquilo é uma estratégia de lidar com a emoção. Então, às vezes, a gente tem que cuidar o que a gente mostra para a criança e para o adolescente, se ele, sei lá, viu num filme um jovem fazendo isso, se automutilando, né? Cortando, assim, às vezes no braço, na perna, em lugares que não aparecem muito. Ele acha que aquilo ali, poxa, quando eu estiver sofrendo, eu vou fazer isso. Se ele pegar aquela imagem e não saber interpretar aquilo, porque o cérebro dele ainda está em formação, ele vai começar a ter comportamentos.
Então, às vezes eu falo assim, a gente tem que cuidar também com o que a gente assiste. Se você assistir uma coisa e ficar com dúvida, conversa com alguém da sua confiança, um adulto, pergunta para sua mãe, para o seu pai, ou para pessoa, uma professora, uma pessoa que você confie. Professor, eu vi tal coisa assim no filme, por que a pessoa faz isso? Eu achei legal que você perguntou assim, o que é, né, a automutilação? A automutilação é um comportamento errado de você invadir o seu corpo e lidar com a dor. Então, se a pessoa for e tomar um monte de medicação, é errado também. Então, a automutilação não é uma estratégia para lidar com a dor. Mas acontece muito porque eu vejo que existe uma expressão, às vezes na mídia, em filmes e séries sobre isso, e uma normalização também. Como se fosse, é normal se cortar. Não, não é normal. Não é normal a gente se machucar, não é normal a gente ficar com essa sensação o tempo todo, eu quero morrer, eu não quero mais viver. Isso não é normal. Então, toda vez que algum amigo ou você se sente assim, tem que conversar com um adulto, alguém da sua confiança, para direcionar, sabe? Porque não é normal. A família pode ter influência nesse comportamento? Se sim, de que forma? No comportamento da automutilação? Tanto da automutilação quanto das ansiedade. tendências. Tá. Existe o ambiente, né? Porque muitas vezes um ambiente de estresse, de brigas, de falta de acolhimento, ele pode prejudicar ali na saúde emocional, né? Da criança ou do adolescente. Também tem uma tendência genética que a gente fala, que principalmente na questão depressiva. Eu costumo brincar assim, na casa, geralmente todo mundo, se for, tem uma tendência depressiva, não é que é depressivo, é mais down, mais para baixo. Todo mundo é depressivo, às vezes até os cachorros, os gatos, os animais que convivem ali. Lá em casa, todo mundo é ansioso. Ontem à noite eu tava correndo e fui fazer uma torta lá de janta e tal. E aí gente, por que eu tô ansiosa? Amanhã é o podcast. Então eu já tava com o pensamento, era 7 horas da noite, eu já tava com o pensamento aqui, né? Então isso é um perfil mais ansioso. Não que eu tô com crise de ansiedade, não é isso. Mas assim, a hora que eu acordo, as gatinhas, as cachorrinhas já ficam lá querendo a comida e lá. Então todo mundo já tem um perfil mais ansioso. E o ambiente também vai influenciar, a genética também vai influenciar. Como prevenir isso? Percebo que estou ansiosa, vou olhar para isso. Eu sempre costumo, até antes no início aqui, a gente estava conversando um pouco e a Ana Paula falou para mim, nossa, eu aprendi muito com as ferramentas, né, que você me trouxe e tal, pela a nossa relação anterior. E aí essas ferramentas, elas precisam ser colocadas em prática o tempo todo. Então, se eu estou ansioso, o que essa ansiedade quer me dizer, né? Por exemplo, eu vim aqui, fiquei pensando nisso. Tá, por que eu estou ansiosa? Porque é uma coisa nova, é o primeiro podcast que eu estou participando, existe uma expectativa, então eu quero que dê certo. Muitas vezes a ansiedade, ela quer nos dizer o quê? Que você vai passar por algo que é novo para você. Então, vai dar um pouquinho de ansiedade, é natural. Agora, a gente vai e equilibra isso. Se você tem uma prova e você não estudou o suficiente, você continua ansioso, continua preocupado, e aquilo medo de você tirar uma nota ruim, aquele medo vai crescendo. Então, já começa, às vezes, te dar um pouco de pânico. Você perde a concentração, fica com as mãos suando, fica com outros sintomas, né? Aí já é uma ansiedade um pouco mais exagerada. Mas por quê? Porque o medo de não dar conta, o medo de não ter estudado o suficiente, acaba sendo maior, né? Então, como que a gente lida com isso? Primeiro, reconhece a ansiedade, reconhece o medo e busca respirar, se acalmar e fazer melhor da próxima vez, né? Estudar, por exemplo.
A gente estava falando sobre o contato das pessoas, como isso pode influenciar. Mas a falta de contato, esse sentimento de solidão, também pode ser um fator de risco para esse ato? Pode ser, porque tem pessoas que elas são mais introspectivas, mas tem pessoas, a maioria das pessoas, elas são sociais. O ser humano é uma espécie que está sempre em grupos, né? Ele precisa disso. A tendência é a gente, com a evolução, a gente ir ficando mais individualista. Mas existe momentos que a gente precisa se colocar em grupos. E isso tem que ser agradável. Exige mais da gente, né? Às vezes ficar socializando, mas é importante. Então, a solidão, ela acaba sendo um sintoma de às vezes, reclusão. Às vezes, até um sintoma da própria depressão. Necessidade de ficar sozinho, de não querer conversar com ninguém. Então, é algo que precisa ser olhado também. Níveis de alguém que quer cometer esse ato? E se é possível prevenir? Tem algum tratamento específico? Explica pra gente. Tá. Quais são os níveis, né? Primeiro, eu diria assim, se alguém está com esse pensamento, às vezes não conseguiu verbalizar isso ainda, mas está com o pensamento de né, cometer algo terrível contra si, já é um indício de que precisa procurar ajuda. Então, às vezes, se você não conversou com ninguém ainda, esse primeiro olhar que você tem, veio essa sensação de querer fazer algo contra você, não é natural do ser humano, né? O ser humano ele tem um instinto de se preservar. Então, não tá legal, tem que procurar ajuda. Qual ajuda que eu procuro? Um médico de confiança, um psicólogo. Se você não tem acesso ainda, conversa com um adulto ou uma pessoa de confiança para poder buscar ajuda. Os sinais, né? Os primeiros sinais que eu vejo são esses. Quais são os níveis como que a gente pode mensurar esses níveis? É muito individual, né? Porque o ser humano, ele é diferente, cada um é diferente. Às vezes a tristeza pode ser uma tristeza passageira, como uma colega nossa estava comentando que perdeu uma pessoa recentemente, então ela vai passar por um processo de luto nos próximos meses. Essa tristeza, ela é passageira e ela tem uma causa. Então, mesmo assim, ela tem que procurar ajuda de um profissional para ela lidar melhor com esse luto, mas é uma tristeza passageira. Então, esse é um nível 1, que eu diria, né? Sintomas depressivos leves. Agora, se ela já está num nível que ela tem muita dificuldade de acordar, ir para a escola, ou acordar, ir trabalhar, sente muitos sintomas de tipo dor no corpo, ou dificuldade de se concentrar, ou o choro vem com facilidade, isso já é um nível 2. Com certeza precisa procurar um psicólogo e um psiquiatra. E um nível mais efetivo de sintomas depressivos, que a gente fala que é um nível de risco mesmo, que é o nível 3, que a pessoa já não consegue se cuidar sozinha, né? Muitas vezes ela precisa ser lembrada de comer, de tomar banho, até as medicações, ela não consegue manejar as medicações sozinha, ou se tiver ali acesso, ela acaba tomando em excesso. Então, esse nível, ele tem um risco de cometer algo contra si. Agora, Renata, como que uma pessoa que tem uma vida aparentemente normal, e isso tem acontecido muito, né, atualmente, você olha lá nas redes sociais, tem selfies, tem passeios, tem toda uma história que a pessoa conta, né? Porque nas redes sociais a gente conta o que a gente quer mostrar. A gente não conta as nossas dores. A gente não conta os dias tristes, né? Geralmente a gente não conta. Então, a gente não pode tirar por base que a pessoa está bem em uma rede social. Por isso que a rede social ela é muito vazia, né? A gente está entendendo aqui como que a pessoa está no olho a olho, assim, na conversa. Uhum. Não dá para você tirar por base uma rede social, porque você escolhe o que vai ser. Até aqui no nosso podcast, tudo que a gente está conversando está sendo gravado,
mas vai ter cortes, então vai colocar específico tudo. Mas, assim, os bastidores, né? Às vezes eu tossi, às vezes eu fiquei nervosa em alguma pergunta, às vezes aconteceu um sino lá que a gente teve que pausar, isso ninguém vai ver. Então, na nossa vida também é assim. Muitas coisas, muitas dores, ninguém vai ver. Mas eu preciso enxergar as minhas dores. Eu preciso olhar e me conhecer. Por isso que a gente fala que o autoconhecimento, Enzo, ele transforma, né? Eu recebi a mensagem de uma adolescente de madrugada e fui ler agora de manhã. Aí ela, chateada, porque uma amiga falou mal dela, lá, 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 lá. E aí eu falei pra ela, tá. Aí ela, mas eu não consigo ficar sozinha. E eu, então, busque alguém que realmente, uma amizade que vá te trazer tranquilidade, porque a amizade precisa ser saudável. Qualquer relação precisa ser saudável. Você não pode ficar com uma pessoa que vai te fazer mal. Não estou falando que as pessoas são descartáveis, mas às vezes aquela pessoa fala coisas que te deixa para baixo, te demanda muita atenção, então aí você não fica bem perto da pessoa. Então procure alguém que seja mais leve, mais tranquilo, um papo legal. A gente também pode escolher nossas amizades, né? Não é que a gente é melhor que qualquer pessoa, mas tem afinidade. Renata, foi um prazer te receber aqui. Obrigado pela presença. Deixa uma mensagem final para os alunos e toda a comunidade escolar. Ai, já acabou? Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz com o convite, porque eu vejo exatamente isso. Assim, é muito importante a gente falar sobre saúde mental, é muito importante a gente falar sobre conhecimento, autoconhecimento, você se conhecer. É importante a gente olhar para si e perceber quando a gente precisa de ajuda, ou parar para entender que às vezes você só precisa respirar um pouco, dar um tempo de algumas coisas, andar, fazer uma caminhada, respirar. Você tem cachorro? Tem. Andar com seu cachorro na rua, sabe? Dar um tempo para você. Então, o autoconhecimento, ele vai te trazer esse suporte para você lidar com as emoções de uma forma mais saudável e tranquila. E a minha dica é essa: peça ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda, converse com alguém que você confie. Às vezes, né, a gente tem medo do pai, da mãe, mas, assim, eu falo que os profissionais, até os professores, né, muitos professores fazem terapia, viu? Porque eles estão vendo que eles precisam buscar ajuda para poder lidar melhor ainda com vocês, porque eles veem que vocês sofrem, né? E às vezes aquele professor fala, não tá nem aí, não tá nem ligando para mim. Mas se você conversar com ele, existe uma pessoa ali por trás daquilo. Pede ajuda, professor, não tô me sentindo legal, tô angustiada com tal coisa, ou tô preocupada, ou tô com vontade de chorar. E ela vai saber, às vezes, te direcionar, ou te ajudar a pedir ajuda para os seus pais, porque às vezes a gente fica com vergonha ou com medo. Então, pede ajuda, tenha pausas, assim, referente à questão da tecnologia, o celular, tudo mais é importante, mas tenha momentos de pausa para você conversar um pouquinho com a sua mãe, com o seu pai. Não fica só esperando o seu pai e sua mãe vir falar com você, mas, assim, eu sempre falo que tem 3 perguntinhas mágicas, né? Que às vezes eu falo, que eu faço com o meu marido, a pessoa que eu mais convivo. Tá tudo bem com você? Eu fiz algo hoje ou esses dias que te deixou chateado, que eu possa melhorar? Posso fazer algo para te ajudar? Porque se ele falar, não, eu tô estressado, eu posso fazer algo para te ajudar? Às vezes a gente quer muito que os nossos pais olhem pra gente, ou pergunte, ou, enfim, dê atenção. Mas e a gente faz isso com os nossos pais? Nem faz, né? Tá tudo bem com você, pai? Posso te ajudar em alguma coisa? Ou com seu irmão? Então, são coisas, assim, que dá pra gente fazer no dia a dia e melhora muito as nossas relações. Porque, querendo ou não, por mais que às vezes a família tenha momentos de brigas ou não tá passando por momentos difíceis,
é lá que é nosso lugar seguro. É sempre lá que a gente encontra, né? Geralmente, ou uma avó, ou um pai, uma mãe, um irmão, são as pessoas que vão nos apoiar no resto da vida. Então, eu lembro das perguntinhas. Tá tudo bem com você? Posso te ajudar alguma coisa? Eu fiz algo que te chateou? Com certeza eles vão direcionar alguma coisa e vão aprender a olhar, a trazer esse diálogo com vocês também. Às vezes, Enzo, a gente aprende, como eu atendo tanto criança, adolescente e adulto, eu aprendo muito com os meus pacientes infantis, assim. Eles ensinam a gente a viver a vida de uma forma mais simples, né? E mais saudável. Então, meu recado é esse. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. E com essa mensagem da Renata, encerramos nosso episódio, pedindo para você deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo quem você gostaria que nós trouxéssemos. Valeu e até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.